Quero fazer uma oração inicial para você que já está conectado conosco e para aqueles que ainda vão conectar na nossa live e que desde já Deus esteja abençoando a sua vida, a sua história, a sua família que está sendo representada por você. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós que já estamos conectados e vamos agradecer o Senhor por esta manhã tão preciosa, tão agradável, por esta manhã que a palavra de Deus nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos destruídos, de nós não sermos aniquilados. São as misericórdias do Senhor que nos mantém de pé, que alegra o nosso coração, que nos dá força, esperança, paz, que enche o nosso coração de vida e vontade de viver mais um dia, principalmente se tratando do domingo do Senhor, do dia do Senhor. Vamos orar no nome santo, doce e precioso de Jesus? Se você puder e quiser fazer a sua oração, faça também. Vamos assim orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Não há nada de errado em buscarmos a Tua bênção, não há nada de errado em querermos ser abençoados por Ti, pois como é bom, como é maravilhoso, quando o Teu povo é abençoado pelo Senhor. Por isso, abençoa-nos, ó Deus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa os nossos amigos, abençoa a nossa igreja, abençoa o povo que te pertence. Nós desejamos, queremos, almejamos, buscamos a bênção do Senhor sobre nós. Como nós aprendemos na quinta passada, nós buscamos a bênção do Senhor sobre nós, não para o nosso bel prazer, mas nós buscamos porque a Tua palavra diz que quando o Senhor nos abençoa, os confins da terra temam o Teu nome. Quando a bênção do Senhor nos alcança, as outras pessoas conhecerão o Teu caminho, provarão da Tua verdade e andarão pela vida e pela história, pela vontade do Senhor para a vida delas. Por isso que nós queremos a bênção do Senhor. Obrigado também pela bênção da provisão, obrigado pela bênção da noite que o Senhor nos deu, obrigado porque nós descansamos, ó Deus, no nosso lar, na nossa casa, descansamos na nossa cama, Deus, com o nosso edredom, coberta que seja, mas nós descansamos, porque nós dormimos em paz no Senhor. Muito obrigado pela bênção do descanso, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado porque o café, o pão, Deus, se encontram na nossa mesa, e esses elementos, ó Pai, revelam o Teu cuidado e a Tua provisão sobre nós. Obrigado por esta manhã, pelo sol que nos aquece, obrigado pelo ambiente agradável que o Senhor proporciona para nós. Obrigado, Jesus, pela nossa esposa, esposo, filhos, pais, netos, sobrinhos, genros, noras. Obrigado, Jesus, por toda a família. Obrigado porque hoje é o dia do Senhor e nós buscamos o Senhor, nós desejamos o Senhor, nós queremos o Senhor. Por isso, Jesus, abençoa-nos e receba a nossa oração de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
nós não esquecemos das lutas que temos passado, nós não depreciamos as situações difíceis que temos enfrentado, mas essas não são motivos para nós não agradecermos ao Senhor. Pelo contrário, mesmo com lutas, dificuldades, situações difíceis na família, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, mesmo diante das lutas que todos nós enfrentamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso suporte, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. O Senhor, Deus, é tudo para nós, e é em Ti que nós esperamos, é em Ti que nós confiamos, é no Senhor que nós oramos, e no nome do Senhor que nós oramos. Abençoa, querido Jesus, abençoa a vida das pessoas que já estão conectadas, abençoa a vida do Alisson, da Madalena, da Noara, abençoa a vida, Deus, do Sávio, do Juliano, da Joana, da Sandra, da Andressa, Jesus. Abençoe a vida daqueles que talvez eu passei despercebido aqui, mas estão conectados, que a Tua graça os acompanhe. Abençoe a vida do Eric, Deus, do Pacelli. Derrama da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz sobre a vida dele e sobre a vida de todos que estão conectados nesta manhã. Fortaleça, derrama alegria, derrama esperança, derrama graça do alto, derrama amor do teu coração, que a bondade e misericórdia do Senhor sigam essas pessoas, que a bondade e misericórdia do Senhor acompanhem essas pessoas. Desejo, Pai, a todos um ótimo dia na Tua presença. Derrama graça sobre a vida do pastor Manuel, da sua esposa Vera, dos seus filhos e filhas. Muito obrigado também pela conexão deles aqui, e assim de todos que nos acompanham nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós declaramos que o Senhor é santo e que a nossa vida precisa ser regida debaixo da santidade do Senhor, sendo vivida de uma forma santa, de uma forma equilibrada, de uma forma sensata, e é essa oração que nós fazemos no Teu nome. Abençoa-nos, receba a nossa oração inicial, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, nesse momento, nós ainda não vamos passar para o momento do nosso estudo de hoje, mas eu quero dizer a respeito de uma experiência pessoal em relação a fazer os cultos com a igreja praticamente vazia. Realmente é uma sensação ruim. Realmente o nosso coração não consegue se alegrar como se alegra com pessoas presentes aqui no templo. Tem sido uma experiência ruim, uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo um momento para nós amadurecermos, para todos nós como igreja desenvolvermos relacionamentos maduros, sinceros, relacionamentos prósperos diante do Senhor. Então essa análise pessoal pode ser feita por todos nós como igreja. Como é importante o momento da comunhão, como é importante o momento
que nós estamos reunidos em um só nome, provando de um só batismo, de um só Senhor, como é importante e ao mesmo tempo bom vivermos unidos em oração, em comunhão, experimentando da alegria da comunhão. Que esse tempo de 4 meses e meio possa servir para nós fazermos uma reflexão na nossa vida e para nós pedirmos ao Espírito Santo que sonde o nosso coração. É a oração do salmista no Salmo de número 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos neste momento pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração. Muitas vezes nós olhamos para o nosso coração e, de acordo com a nossa percepção, de acordo com o nosso olhar, de acordo com o nosso sondar, a gente não consegue detectar alguns erros que estão no nosso coração. Alguns sentimentos, situações que estão presentes no nosso coração não são percebidas de acordo com a nossa ótica. Então, embora nós podemos fazer esse exercício de olharmos para o nosso coração, mas nós podemos e devemos pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, para que Deus realmente olhe para o nosso coração e vê se há em mim, se há em você, se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Talvez o caminho mau dentro do nosso coração é o caminho da individualidade. É o caminho que nós trilhamos, traçamos, desenvolvemos, não contando com a presença de pessoas. E a individualidade, o viver individualmente falando, é uma vida que realmente não reflete o Deus Todo-Poderoso. Mas viver com o outro, estar com o outro, amar o outro, abençoar o outro, caminhar com o outro, desenvolver um relacionamento maduro com o outro, essas coisas refletem a glória de Deus, refletem quem Deus é, porque Deus é um, que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é um mistério. A capacidade humana, o pensamento humano não consegue explicar a Trindade, esse termo que nós usamos quando nos referimos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é a Trindade. E a Trindade se relaciona, o Pai com o Filho com o Espírito, e assim sucessivamente. E o nosso relacionamento para com Deus e o nosso relacionamento para com o outro é fruto do relacionamento da Trindade. Por isso que existe uma sensação ruim quando nós aqui estamos pregando a palavra, fazendo a oração, com a igreja praticamente vazia. Mas que Deus nos abençoe, que Deus sonde o nosso coração, e quando nós voltarmos, e já teve o comunicado da volta, e eu vou frisar daqui a pouco esse comunicado, eu queria que nós valorizássemos o relacionamento na linha horizontal.
pois eu parto do pressuposto que todos nós valorizamos o relacionamento na linha vertical, o relacionamento para com Deus. E relacionar para com Deus, em certo aspecto, não está condicionado à igreja. Podemos relacionar com Deus na nossa casa, no nosso trabalho, num lugar de solicitude. Em qualquer lugar, nós podemos desenvolver um relacionamento para com Deus. Mas relacionamento com o outro só nos é possível no momento de comunhão, no momento onde existem pessoas presentes. Que possamos desenvolver e valorizar um relacionamento horizontalmente falando. Que assim seja no nosso coração. Que essa seja a motivação do nosso coração. Eu quero fazer mais uma oração, para que Deus traga maturidade para nós, para que Deus traga cada vez mais a maturidade cristã, para nós desenvolvermos um relacionamento maduro, um relacionamento, usando um termo conhecido por todos nós, um relacionamento adulto, não aquele relacionamento infantil, não aquele relacionamento melindroso, não aquele relacionamento desconfiável, mas que a gente possa desenvolver um relacionamento sincero, transparente, um relacionamento que realmente reflita a glória e a presença do Deus Todo-Poderoso. Que do que depender de mim e de você, isso venha acontecer no meio da igreja de Jesus. Aquele relacionamento que olha para a vida do outro, que tenta sentir o coração do outro, que tenta entender a situação do outro, o momento que o outro esteja passando, aquele relacionamento onde nós vamos atravessar uma rua, preocupado com tantas coisas, e talvez vai passar alguém da igreja, e pelo fato de nós estarmos preocupados com tantas coisas, a gente não consegue visualizar aquele irmão. Só que aquele irmão vai se identificar com a gente, ou com você, comigo, com qualquer outro irmão, e vai dizer o seguinte: ele não me viu, porque ele pode estar preocupado com outras coisas. Mas se realmente aquele irmão passa perto de um outro na rua, e vê o irmão, e realmente faz questão de não cumprimentar, esse irmão que não cumprimentou está em pecado. E Deus vai tratar com essa pessoa. Mas talvez pode acontecer de você passar perto de alguém e não conseguir perceber essa pessoa. E pelo fato de ter um relacionamento maduro, essas coisas não vão prejudicar o relacionamento que está sendo construído em Deus, desenvolvido no Senhor. Relacionamento maduro é isso. Pessoas maduras se comportam dessa forma. Então nós vamos voltar. E nessa volta, que o nosso coração seja externalizado de uma forma madura. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, mais uma vez eu quero orar ao Senhor e pedir que o Senhor traga maturidade para nós como igreja, como povo, maturidade para nós como teus filhos e filhas, que no nome santo de Jesus, o Senhor possa sondar o nosso coração e realmente sinalizar, ó Deus, se o nosso coração tem desenvolvido uma caminhada individual, egoísta, egocêntrica, se o nosso coração tem desenvolvido um relacionamento superficial com outras pessoas, e a partir do sondar do Senhor, que o teu perdão nos alcance, que o teu perdão nos acompanhe, que o teu perdão seja derramado sobre nós. E em nome de Jesus, possamos desenvolver relacionamentos maduros,
centrados no Senhor, relacionamentos adultos, relacionamentos que realmente exaltam quem Tu és, exaltam a Tua palavra, relacionamentos saudáveis, relacionamentos, ó Deus, honestos, sinceros, relacionamentos que realmente são frutos do relacionamento para contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as igrejas de Boa Esperança. E agora, de uma forma específica, abençoe a igreja presbiteriana de Boa Esperança. Um povo que o Senhor também escolheu, um povo que o Senhor ama e que também te ama, um povo que faz parte, Deus, do povo escolhido do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca o nosso coração, alcança o nosso coração e faça dessa igreja uma igreja forte na cidade, uma igreja relevante na cidade, uma igreja que realmente consegue abençoar pessoas, consegue adorar o Senhor, consegue amar o Senhor acima de todas as coisas, uma igreja que no nome santo de Jesus vai refletir quem Tu és. Pai, em nome de Jesus, abençoe-me como pastor desta igreja, abençoe o Renan como seminarista desta igreja, abençoe os presbíteros desta igreja, derrama graça sobre a vida do Joaquim, do Hélio, sobre a vida do Eduardo, do Leonardo, do Nivaldo. Abençoe-nos como conselho desta igreja. Peça a Tua bênção também sobre a junta diaconal. Derrama graça sobre a vida do Ezequiel, do Franklin, do Alisson, do Rodrigo, do Leandro. Abençoa-nos, Deus. Abençoa toda a junta diaconal. Em nome de Jesus. Faça com que esses líderes sirvam o Senhor com temor, com reverência, com amor, que cada vez mais tudo aquilo que os diáconos fizerem nesta igreja seja para a Tua honra e para a Tua glória. Oro também pelo diácono Gilmar, Deus, nosso diácono lá na congregação, no bairro Maringá. Eu peço a Tua bênção sobre ele. Assim eu peço por todos os ministérios da igreja, o ministério da mocidade, o ministério, Deus, da SAF, o ministério de louvor, o ministério, Deus, da recepção, o ministério, Deus, dos adolescentes, as professoras, o departamento infantil e todas as áreas desta igreja sejam abençoadas. Peço que em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão chegando para a nossa igreja, que sejam acolhidas, amadas, que se sintam bem, que se sintam à vontade na nossa igreja. E o culto presencial está chegando, e que elas possam vir, Deus, e desenvolver um relacionamento contigo, mas também desenvolver um relacionamento saudável e centrado na Tua palavra, com o povo que aqui já está e já te pertence. Pai, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre aqueles que estão chegando, mesmo que ainda não chegaram de forma presencial, mas já estão chegando através da tecnologia, das ligações, do WhatsApp, e que no momento certo, Deus, no caso, próximo domingo, essas pessoas possam cultuar o Senhor de forma presencial. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, eu quero fazer um comunicado que eu já fiz na quinta-feira passada, quero frisar novamente, em relação à reabertura da nossa igreja. Então, domingo agora, dia 2 de agosto, nós reabriremos a igreja para o culto presencial. Então, nós faremos 2 cultos. Um culto às 9 da manhã. Então, você que já estava acostumado a vir na escola dominical, você está sendo convidado e convocado pela liderança da igreja a participar desse culto às 9 da manhã. Tá certo? E aquelas outras pessoas que quiserem participar também, dentro
das medidas que nós temos aqui, dentro de todo o protocolo e as recomendações, nós já temos feito a análise aqui do templo, do espaço, toda a logística será feita, pensada, preparada para que a gente possa te receber. Então, nós já tínhamos um número de escola dominical que ainda não atinge o número que suporta dentro daqueles 30% exigido. Tá certo? Então, mais pessoas podem vir nesse culto das 9. Mas você que tem vindo na escola dominical, você está convocado a participar desse culto das 9. Feito isso, você que veio no culto das 9, não tem necessidade de vir no culto das 19h30, porque será destinado para um outro público, tá certo? Até para não termos aglomeração. A mensagem praticamente será a mesma, será o mesmo texto, as mesmas reflexões. Com certeza, algumas coisas podem ser mudadas, porque nós nunca vamos querer engessar o Espírito Santo. Mas o texto será o mesmo, as reflexões serão as mesmas, no culto das 9 da manhã e no culto das 19h30. Então você que já tinha o costume de vir no culto às 19h30, venha, e você também que tem desejo de cultuar conosco, venha, pois nós prepararemos, como eu já disse, esse espaço para você, tá certo? Então, dia 2 de agosto, domingo agora, nós reabriremos a igreja para o culto presencial. As nossas quintas-feiras, nós continuaremos fazendo a nossa live. É como se fosse, vai ser, um momento de escola dominical. Um momento onde nós cantaremos, nós conversaremos a partir do texto bíblico, e você com certeza será abençoado. Tá certo? Então, quinta-feira continuaremos com a live durante esse mês de agosto, até nós analisarmos o que vai acontecer nesse mês. Então, nós faremos a live às 19h30 na quinta-feira. E culto aos domingos, às 9h e às 19h30. Tá certo? Você que sempre tem me ligado, tem me mandado mensagem, você que tem externalizado o seu desejo em Facebook, de não vejo a hora que a igreja reabrir, não vejo a hora de matar a saudade dos meus irmãos, agora é o momento de você colocar em prática aquilo que você já vem falando durante 4 meses. Como é bom, né? Deus preparou esse momento para nós colocarmos em prática. Eu tenho comigo que todas as igrejas vão lotar. Todas, com certeza, né? Depois que for permitido a lotação das igrejas. Porque quantas pessoas disseram, eu estou com saudade da igreja. Então esse será o momento de nós colocarmos em prática. Tá certo? Então Deus abençoe muito a sua vida, e domingo agora, eu espero vê-lo aqui. Em relação ao que você tem que trazer, primeiro a Bíblia. Traga a Bíblia, máscara, vende máscara, e traga também a sua garrafa de água. O bebedouro será desativado. Nós não teremos a recepção como nós temos de costume, que é o nosso café após o culto. Nós não teremos esse momento, pelo menos nesse mês de agosto, tá certo? Então traga a sua Bíblia, traga a sua garrafa de água, venha de máscara, nós teremos álcool em gel, nós teremos toda a questão de logística e a parte higiênica aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe muito esse retorno, como igreja, como comunidade, como povo do Senhor. Ainda dentro desse aviso, no outro momento
eu complemento esse aviso. Deixa num outro momento. Um outro aviso agora é em relação a você que tem dizimado, que tem ofertado, e que Deus abençoe muito a sua vida, te fortaleça cada vez mais. Graças a Deus nós temos concretizado os projetos que nós tínhamos em mente antes da pandemia e durante a pandemia também, por causa da necessidade, da exigência que essa pandemia nos fez. Nós temos, pela graça de Deus, concretizado os nossos projetos. E você que pertence a essa igreja, nós estamos com um projeto já em processo. Nós vamos colocar ar-condicionado ou climatizador na nossa igreja, pensando no verão, posteriormente, pensando no calor. Isso já era um projeto tempo antes da pandemia, e nós queremos concretizar esse projeto também. E nós vamos concretizar em nome de Jesus, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, através de ofertas voluntárias, especiais. Então, você que tem dizimado e ofertado, eu quero que você tenha consciência e fique ciente que nós estamos aplicando todo o recurso arrecadado com o trabalho da própria igreja, pagando obreiro, pagando faxineira, questão de manutenção do templo, questão de projetos. Então, todo o dinheiro está sendo investido para a própria obra do Senhor. Você que não tem dizimado e nem ofertado, você está perdendo a oportunidade de fazer assim. Então, faça. Primeiro, porque o dízimo é algo de Deus, e é para Deus, é para a obra de Deus. Então dizime, fala: Deus, está aqui a minha primícia, está aqui os meus 10%, está aqui, Deus, parte daquilo que eu ganho, está aqui para o Senhor, para ser usado na sua obra, para pintar a igreja, para ajudar na compra do ar ou climatizador, para ajudar na questão do som, para pagar obreiro, para ajudar a pagar pastor, pagar seminarista, para ajudar a nossa congregação. Está aqui, Senhor, a minha parte. Entrega para o Senhor aquilo que é dele. Participa daquilo que ele está fazendo. Não é nenhuma obrigação, mas é de forma espontânea e voluntária e amorosa. Acima de qualquer obrigação, você dá o seu dízimo porque você ama a obra do Senhor. Você oferta porque você ama a obra do Senhor. Então faça isso. Você que não é membro desta igreja, mas está acompanhando essa live, não se sinta constrangido, mas nós entendemos que o momento de dizimar e ofertar também faz parte do culto reformado e do culto ao Senhor. Tá certo? Que Deus continue abençoando a vida dos dizimistas, dos ofertantes, e continue abençoando a vida daqueles que não são, para que assim sejam também. Deus abençoe muito a vida de todos. Sem delongas agora, já falei bastante, vamos ter um momento do nosso estudo, e eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Pelo fato de nós retomarmos as nossas atividades presenciais dia 2 de agosto, eu prefiro trazer um estudo baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ao invés de dar sequência nas cartas de João. E nós vamos retomar o estudo no momento oportuno, mas hoje eu quero conversar com vocês a partir do texto de Mateus, capítulo 13, que fala de reino,
que fala de crescimento, que fala de coração ou corações, que fala que é necessário que a palavra do Senhor seja semeada. E para a palavra do Senhor ser semeada, precisa-se de semeadores. O nosso maior semeador é Deus. Deus semeia a sua palavra em nossos corações. Mas Deus espera que sejamos semeadores da sua palavra. E essa parábola, conhecida como a parábola do semeador, ou pode ser conhecida como a parábola dos corações, pode ser conhecida como a parábola do reino de Deus, enfim, vários significados podem ser extraídos desse texto bíblico, mas nós vamos ficar com a parábola do semeador. É esse título em negrito que talvez esteja na sua Bíblia, tá certo? Então, Mateus capítulo 13, eu vou ler nesse primeiro momento, versículo 1 até o versículo de número 9. Mateus capítulo 13, do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, por enquanto, nesse primeiro momento. Quando a gente inicia a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, é fácil ser percebido que Jesus se retira da sua casa, procura um lugar à beira-mar, e ali ele começa a ensinar as multidões. E pelo fato de Jesus ser tão conhecido na época, talvez uma questão a ser levantada, se ele era conhecido como Senhor e Deus, era uma outra questão. Mas Jesus era alguém conhecido. Jesus era alguém que tinha um certo reconhecimento por parte de pessoas. E todas as vezes que Jesus saía de um lugar e ia para outro, as multidões, pessoas, o seguiam. E aqui diz que toda a multidão estava em pé na praia. E Jesus, à beira-mar, começa a ensinar essas multidões.
Uma observação que é preciso fazer aqui é que, embora o texto, até no versículo 2, fala que a multidão estava em pé na praia, podemos entender porque fica subentendido, e depois na sequência do capítulo 13, isso nos é revelado, os discípulos também estavam presentes, não somente as multidões, mas um grupo seleto, um grupo escolhido por Jesus, um grupo que não era melhor do que a multidão, mas um grupo que tinha sido designado, destinado, escolhido por Jesus para fazer uma obra para a glória e honra do Senhor Deus. Então esse grupo dos discípulos também estava presente, junto com aquela ou aquelas multidões. Então Jesus está à beira-mar, e naquele ambiente da Palestina, e quando Jesus se retirava e ia para a beira-mar, ele procurava um lugar onde a sua voz era ouvida a uma longa distância pela multidão. Pois naquela época não tinha microfone, caixa, como nós temos hoje. Então Jesus tinha que procurar um lugar onde ele falava e a sua voz ia a uma longa distância, para que aquelas pessoas que estavam em último, em toda aquela multidão, ouvissem aquilo que Jesus estava ensinando. Então Jesus era alguém estrategista. Jesus tinha as suas estratégias, certo? Então nós, no sentido de reino de Deus, no sentido de semear a palavra, no sentido de plantar uma igreja, um trabalho, um ponto de pregação, à luz da pessoa de Jesus, nós precisamos ter um planejamento, obviamente, mas precisamos ter uma visão e estratégias para que o reino de Deus possa desenvolver em tais lugares, à luz da pessoa de Jesus. E no versículo 3 nos fala que Jesus usava muitas parábolas. Era um recurso que talvez para nós, no nosso século, é um recurso um pouco desconhecido, mas na época era muito conhecido. Porque parábola tem dois sentidos, ou tem dois significados, ou tem duas maneiras de ser entendidas. A parábola poderia ser uma história real, verídica, uma história entendida por aquelas pessoas da época, ou a parábola poderia ser algo fictício. Mas em todos os dois viés, tinha o objetivo de ensinar a respeito do reino de Deus. Por isso que em muitas parábolas, Jesus usa aquela introdução, ou melhor, o evangelista Mateus usa a introdução. O reino de Deus será, o reino de Deus é, o reino de Deus é igual, o reino de Deus é comparado, o reino de Deus será. Por isso que ele usa essa introdução exatamente para ligar a história contada, que era conhecida da época, talvez desconhecida por nós, depois de muitos anos, mas era conhecida da época, para ligar ou linkar essa história com o reino dos céus. E Jesus, contando essas parábolas, queria trazer os ensinamentos do reino. E ele vai usar essa parábola do semeador para mostrar para nós que o reino de Deus é um reino que exige o semeador, a semente e aqueles corações, ou as terras. E é interessante nós pensarmos nesta questão de reino, pois quando os evangelhos, e principalmente o evangelho de Mateus,
trata essa questão de reino de Deus, ou reino dos céus, ele nos traz a ideia e o entendimento que o reino está vindo, e não nós que estamos indo ao reino. É o reino que vem até nós. Por isso que em algumas passagens, ou numa das passagens, Jesus diz: o reino está entre vós. Jesus disse para os discípulos, o reino está entre vós. O reino chegou. Em outra mensagem, Jesus fala para a multidão e também para os discípulos: arrependei-vos, porque o reino está próximo, o reino está próximo de vocês. Arrependam-se. Então a ideia de Jesus e dos evangelistas é que o reino dos céus estava na terra, o reino de Deus estava na terra. E quando a gente começa a ler e até se faz aquela oração do Pai Nosso, em um momento daquela oração, nós chamamos o reino. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu. Então a ideia que os evangelistas trabalham, e principalmente a pessoa de Jesus, é que o reino vem até nós. E nós precisamos receber esse reino. Nós precisamos receber esse rei. Precisamos aceitar Jesus como rei, como único Senhor e Salvador da nossa vida. Isso quebra uma teologia que tem sido desenvolvida de que nós alcançamos o reino. Nós, pelos méritos, pelas qualidades, pelos esforços, conquistamos o reino. Não. O reino foi nos dado. O reino está próximo de nós. O reino está entre nós. O reino de Deus está entre vós. Mas Jesus vai contar uma parábola. Essa parábola, com certeza, é uma parábola real da época, onde Jesus usa o ambiente da agricultura, traz essa ilustração de um agricultor, que aqui é colocado como semeador, que vai jogando a semente, e a forma de lançar a semente da época é diferente dos nossos dias. Hoje, ara-se a terra, procura uma terra boa, faz análise da terra, e assim coloca a semente, faz um buraco, em alguns casos faz o buraco, coloca a semente e ali deixa crescer. Mas prepara a terra, analisa a terra, se analisar que a terra não é boa, ali não planta. Mas nesse contexto de Jesus, o agricultor, o semeador, como a parábola nos diz, ele não escolhia a terra, ele saía jogando a semente. E depois de um tempo, ele via onde que a semente tinha, onde que era uma terra boa, que a semente tinha caído. Aí ali tinha os frutos. Então ele não sabia como era a terra, mas ia lançando. Olha um aspecto que nós podemos trabalhar como cristãos. A gente tem que lançar a semente. E a semente é a palavra de Deus. A gente tem que lançar a semente. Onde a semente vai germinar, onde vai dar frutos, onde vai vingar, onde vai frutificar. No caso de Mateus fala a 100, a 60 e a 30 por 1.
mas num outro texto fala 30, 60 e a 100 por um. Os dois estão trazendo a ideia de crescimento. Os dois estão trazendo a ideia de frutos. Está dando frutos. Mas nós precisamos lançar a semente. Aonde vai dar frutos? Deus quem sabe. E com o tempo, a gente vai visualizar os frutos lançados por essa semente. Mas Jesus conta a parábola do semeador. Mas antes de nós trabalharmos mais um pouco essa parábola, deixa-me trazer uma interpretação que o próprio Jesus fez desta parábola. Então, ainda no capítulo 13, mas agora a partir do versículo 18, Jesus vai interpretar essa parábola. Só que antes desse texto que eu vou ler para vocês, os discípulos chegam até Jesus e perguntam por que Jesus falava por parábolas. E Jesus traz a seguinte questão: eu falo por parábolas, agora parafraseando, eu falo por parábolas porque a vós é dado a conhecer os mistérios de Deus, e os mistérios de Deus estão sendo compartilhados por parábolas. Mas a outros não é dado a conhecer os mistérios de Deus. Por isso que eles, outros aqui eram os religiosos, os fariseus, os escribas, os religiosos da época. Então Jesus está dizendo, eu vou falar para os religiosos, eles vão me ver, eles vão me ouvir, mas não vão compreender. Mas mesmo que não compreendam, mas eu compartilhei a mensagem. Então a mensagem de juízo está sobre eles, porque eles não vão compreender, porque eles estão cegos com as lentes religiosas. Eles não conseguem ver os mistérios de Deus, porque as lentes religiosas cegaram. Por isso que eles me veem e me ouvem, mas não me compreendem. Eles compreendem a religião. Mas a vós outros é dada a conhecer os mistérios. E naquela época a religião era meio misteriosa. E Jesus está dizendo, mas a vós outros é dada a conhecer os mistérios de Deus. Só que nesta parábola, contada de uma forma crua, os discípulos não entenderam. E Jesus, de uma forma compreensível, interpreta aquela parábola para aqueles discípulos a partir do versículo 18. Então você que está com a sua Bíblia, aplicativo, abra aí, a partir do versículo 18 diz assim, atendei vós, Jesus está dizendo, discípulos, fiquem atentos, porque eu vou interpretar o que eu acabei de falar para vocês, e vocês não entenderam, e eles não entenderam, mas eles vão ficar sem entender. Porque eles estão impedidos por causa das lentes religiosas. Vocês não, vocês são, entre aspas, ignorantes mesmo. Mas eu vou ensinar vocês. Fiquem atentos, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino. Olha o que Jesus está dizendo. A palavra do reino. E não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus está dizendo, o semeador lançou uma semente, ou lançou a semente em vários lugares. Mas a primeira caiu à beira do caminho. E aqueles que estão na beira do caminho não compreenderam a palavra do reino, o maligno veio, arrebatou a palavra, o que lhes foi semeado no coração. Então a palavra foi semeada, mas a pessoa não a compreendeu totalmente, mas agora não no aspecto da religião, no aspecto de ignorância, no aspecto de não ter compreensão da pessoa de Jesus. O diabo vem, arrebata a palavra e tira a palavra
do coração dessa pessoa. Esse é o que foi lançado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse aqui é o que cai em solo rochoso. A semente é lançada, esse que recebe a palavra, ele ouve a palavra e a recebe com alegria. Jesus está dizendo que tem um grupo de pessoas que também ouve a palavra dele, compreende a palavra dele e recebe com alegria. Nossa, que beleza essa palavra! Nossa, que delícia receber essa palavra! O meu coração se alegra. Só que pelo fato de ter uma visão de que a partir do momento que recebe a palavra do Senhor, não passará mais por angústia, não passará mais por lutas, não passará mais por perseguição, não passará mais por dificuldades. Em vindo o tempo, em passando os dias, a angústia chega, a perseguição vem, as dificuldades aumentam, e logo essa pessoa esquece da palavra. Logo se escandaliza. Escandalizar é o seguinte: nossa, mas servir a Deus é dessa forma? Eu esperava que, a partir do momento que eu fosse para Jesus, que eu fosse para uma igreja, as minhas lutas acabariam, a perseguição não existiria, a angústia não tomaria o meu coração. Eu estou escandalizado ou escandalizada, porque essas coisas estão acontecendo comigo. E porque não tem raiz, porque não tem firmeza, porque a semente foi colocada, mas essa pessoa não deixou criar raiz no seu coração. E aqui vai um conselho, uma orientação para você. A palavra é firmada no nosso coração de uma forma ainda mais profunda no momento de luta, no momento de angústia e no momento de dificuldade. Quanto mais angústia vem para o nosso coração, mais a gente acredita na palavra. Quanto mais perseguição, mais eu prego da palavra. Quanto mais as pessoas falarem de mim, de você, isso vai nos dar força para semear a palavra. No primeiro século, quando o Império Romano perseguia os cristãos, quando o Império matava um, nascia mais de 1000. Porque o testemunho, a morte de um cristão, era motivo de força para os demais cristãos compartilharem a palavra. Estevão, um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, que foi apedrejado no primeiro século, foi morto à base de pedras. E quando aquelas pessoas tacavam pedras, não jogava direto na cabeça para matar, não. A cabeça era o lugar menos escolhido. A pessoa jogava pedra em todo o corpo, onde atrasaria ainda mais a morte daquele que estava sendo apedrejado. Esse Estevão sofreu. Um homem cheio do Espírito Santo, um diácono na igreja primitiva, sofreu angústia, tristeza, perseguição, dor e morte. Mas a morte de Estevão foi um espetáculo na época. Triste, sim, mas foi um espetáculo no primeiro século, onde as pessoas se tornaram cada vez mais encorajadas a viver o Evangelho de Deus. Só que aqui o que Jesus está dizendo é que por causa da angústia, da dor, da perseguição, as pessoas escandalizam.
E logo esquece a palavra. E essa palavra não produz raiz. Mas no verso de número 22, nos traz um terceiro solo e um terceiro coração, consequentemente. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É um terceiro grupo, um terceiro solo, um terceiro coração. É aquela pessoa que também recebeu a palavra. É aquele solo que recebeu a semente. Porém, naquele solo tem os espinhos. E os espinhos são interpretados como as fascinações do mundo, os prazeres do mundo, os prazeres das riquezas. E esses prazeres sufocam a palavra que foi semeada no nosso coração. Então a palavra está no nosso coração. Só que os prazeres do mundo também estão. Os prazeres das riquezas também estão. Então o nosso coração é uma casa de muitas coisas. Palavra? Tem. Mas também tem prazeres. Também tem amor às riquezas. Amor às paixões. Amor às questões mundanas. Então você e eu e nós somos identificados como esse coração, esse solo, esse grupo. Nós nos tornamos infrutíferos. Então talvez você fale que é de Deus, que tem a palavra do Senhor no seu coração, mas esquece da palavra e até de uma canção. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Às vezes você canta esta canção, você faz a leitura dessa palavra, mas você tem a palavra no seu coração, mas você não tem guardado a palavra, porque você tem vivido uma vida de libertinagem, uma vida submetida às paixões, às fascinações deste mundo e das riquezas. E você tem se tornado uma pessoa infrutífera. É interessante que dentro dessa ideia, você que decide viver para os prazeres do mundo, você que decide satisfazer os prazeres da carne, com o pressuposto de que você tem a liberdade de fazer o que quiser. Eu quero te dizer com muito amor e cuidado. Esta não é a liberdade que Deus tem para você. Esta é uma liberdade que o diabo colocou diante de você. Se você é cristão e cristã de fato e de verdade, quero enfatizar mesmo, porque fato e verdade são as mesmas coisas. Mas é a mesma coisa quando Jesus diz em verdade vos digo. Jesus quer trazer uma ênfase. De fato e de verdade, eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que se considera cristã, você não tem a liberdade de fazer o que quer. Mas você tem a liberdade de fazer aquilo que Deus deseja. Que Deus quer. Que Deus espera de nós. Então essa liberdade de que você faz o que quer e não deve satisfação para ninguém, toma cuidado. Porque é uma liberdade que pode parecer de Deus, mas no final não é de Deus. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final é ruína. Eu gosto de sempre dizer, cuidado. Cuidado com a liberdade que a rede social nos dá.
Pois há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final é caminho de morte. Mas esse grupo se dedica aos prazeres e aos cuidados do mundo e das riquezas e se torna infrutífero. Mas existe também aquele solo que é considerado uma boa terra. É aquele coração que recebe a palavra, frutifica e produz. Versículo 22, para a gente já partir para o encerramento. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Sabe como você define se o seu coração é bom? É se você tem frutificado. Como que a gente sabe que uma terra realmente é boa? Através da análise do agrônomo. Através da gente colocar as mãos e o agrônomo falar, aqui é um lugar bom para plantar. Isso sim. Isso é real. Isso é verdadeiro. Mas a certeza plena de que aquela terra é boa é quando você lança a semente e ela germina e ela traz frutos. E você olha para os frutos e fala, realmente, essa terra é boa para plantar. Como que você define um coração que recebeu, que compreendeu, é um coração cristão, é um coração bom diante de Deus? É quando você olha para os frutos daquele coração e realmente fala, aquele coração é de Deus, aquele coração é bom, porque olha os frutos daquela pessoa. A gente não provoca os frutos. A gente lança semente. Os frutos são consequência. A gente não provoca o crescimento da igreja. A gente não provoca o crescimento do povo de Deus. Pois em Atos nos diz que Deus é quem acrescenta. Só que a gente lança semente. E a gente lança semente usando o texto de Atos, perseverando na doutrina, tendo uma vida de oração, de comunhão, conquistando a simpatia de todos os povos. Enquanto a igreja conquista a simpatia dos povos, enquanto, não é depois, o Senhor acrescenta o número dos que vão sendo salvos. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de pandemia. E vamos voltar. Enquanto a gente conta com a simpatia da cidade de Boa Esperança, o Senhor acrescenta o número dos que vão sendo salvos. Talvez você pode levantar alguns questionamentos. Simpatia de Boa Esperança, a igreja tem que conquistar a simpatia de Boa Esperança.
Mas antes de você levantar esse questionamento, estuda o texto de Atos. Estuda a palavra de Atos. Quando a palavra de Deus fala que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor acrescentava o número dos que estavam sendo salvos. Deus nos chama para a santidade. Mas a igreja precisa fazer a diferença onde ela estiver. Que Deus nos abençoe. E que o seu coração seja uma terra boa. Talvez o seu maior sonho é que a sua família se converta a Jesus. Assim como eu tenho e espero que os meus irmãos de sangue se convertam a Jesus. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se realmente o nosso coração é terra boa. Pois ao invés de nós atrairmos a nossa família de sangue para Jesus, a gente tem afastado. Porque o nosso coração não é terra boa. Porque as lentes da religião nos cegaram. O que Jesus nos ensina com essa parábola do semeador? Os discípulos foram chamados para semear. O grupo dos religiosos não entenderam a parábola e, por ironia do destino, continuaram sem entender. A explicação da parábola foi dada somente aos discípulos. O que Jesus estava fazendo com isso? Os religiosos não entenderam e vão continuar sem entender. Mas vocês que foram comissionados por mim, Jesus dizendo, eu tenho paciência com vocês. E eu vou interpretar a mesma parábola que eu compartilhei com vocês. E vocês é terra boa. Vocês vão frutificar. Que você seja terra boa. Que nós sejamos terra boa. Para que o reino de Deus cresça e se desenvolva cada vez mais. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Quero orar para que o reino de Deus venha sobre nós. Venha o teu reino, ó Deus. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Deus já nos dá o pão. Deus já nos adota. Quando nós falamos Pai Nosso, Deus já nos adotou como filhos. Quando nós falamos Pão Nosso, Deus é o provedor da nossa vida. Quando nós falamos perdoa as nossas dívidas, Deus é o nosso perdão. Por que nós queremos como Pai? Por que nós o queremos como provedor? Por que nós o queremos como perdoador? Pai nosso, perdão nosso, pão nosso. E muitas vezes não queremos, venha o teu reino. Venha o teu reino nessa cidade Boa Esperança. Porque muitas vezes nós queremos construir o nosso reino. Nós queremos participar daquilo que é para nós. E não daquilo que é para Deus.
Nós somos semeadores, irmãos. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados em banco de igreja, recebendo de Deus todo domingo, quinta, que seja, qualquer dia da semana. Não. Nós somos chamados para bater na porta do povo de Boa Esperança. Nós fomos chamados para orar com aquelas famílias que estão sofrendo. Nós fomos chamados para invadir lares de uma forma respeitosa, sendo convidados ou nos convidando e tendo uma aceitação da parte do outro, mas nós fomos chamados para adentrar nessas casas e levarmos o evangelho e levarmos o suprimento das necessidades daquela família. Nós somos chamados para isso. Com essa pandemia, Deus nos mostrou muitas coisas, de que nós não fomos chamados para esquentarmos banco de igreja, porque esses bancos ficaram aqui 4 meses, sem ninguém sentar neles, juntando poeira, sendo limpos, e juntando poeira, sendo limpos. O que Deus mostrou para nós com isso? O que Jesus mostrou para Pedro? Quando Pedro falou para ele, vamos fazer 3 tendas nesse monte que é conhecido como Monte da Transfiguração. Parafraseando e usando a minha imaginação um pouco, Jesus disse para ele assim: para com isso, Pedro. Jesus não falou isso, mas eu imagino. Para de ser bobo. Vou ficar aqui no monte com Moisés e Elias, e vocês, Pedro, Tiago e João? O que eu vou ficar fazendo nesse monte aqui? É gostoso? É bom? Não. É bom, sim. Mas vamos descer. Vamos para a periferia. Vamos para as ruas da Palestina, Pedro. Vamos pregar o evangelho, Pedro. Vamos lançar a semente, Pedro. Quer ficar no monte, Pedro? Para quê? Para que você quer ficar no monte da transfiguração? É bom, mas para que você quer ficar aqui? Tem um céu te esperando, tem uma eternidade te esperando. Mostra essa eternidade para outras pessoas que estão sofrendo. Nós temos que parar de viver um cristianismo somente para nós. A igreja é para mim, a comunhão é para mim. Tudo que tem que ser feito na igreja é para mim. Não é para pastor, não é para presbítero, não é para diácono, não é para membro. A igreja existe para o outro, para o próximo. A igreja existe para semear. E se assim não for, não existe igreja. Ou é uma igreja infrutífera. Mas tem a palavra, pastor? Tem. Esse grupo tinha a palavra, o terceiro, mas se tornou infrutífero. Que as igrejas de Boa Esperança sejam frutíferas para o reino de Deus. Temos 45 mil habitantes nessa cidade. Não sei qual é a porcentagem de pessoas cristãs. Não sei qual é a porcentagem de pessoas que conhecem a Jesus. Isso foge da nossa alçada. Mas uma coisa eu creio. Tem muitas pessoas para se renderem aos pés do nosso Senhor Jesus
e Salvador. E nós somos semeadores do reino. Vamos orar. Senhor Deus, usa-nos para a tua glória. Usa-nos para o teu louvor, Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo nessa cidade? Quantas pessoas estão morrendo aos poucos, sem o Senhor nesta cidade? Usa-nos como igreja. As igrejas do Senhor têm muito potencial. E acima do potencial tem a tua palavra. Mas muitas vezes a tua palavra tem sido sufocada pelos prazeres e cuidado do mundo. Muitas vezes o diabo tem arrebatado a palavra do nosso coração, porque o nosso coração é vulnerável. Muitas vezes a tua palavra não tem criado raiz profunda no nosso coração. E é por isso que nós não aguentamos a angústia, a perseguição e a dor e nos escandalizamos. Mas nesta manhã, Jesus, queremos que o nosso coração seja terra fértil. Queremos que o nosso coração receba a boa palavra do Senhor. E que o nosso coração sinta o desejo de semear a tua palavra, pois é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós existimos, é para isso que o Senhor nos chamou, para semearmos a tua palavra nesta cidade e até para os confins da terra. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Tem se falado do novo normal. Nós não queremos, ó Deus, termos uma vida cristã normalizada, não. Nós queremos ter uma vida cristã que te agrade. Nós queremos ter uma vida cristã que é anormal para as pessoas, que elas não vão entender o porquê nós estamos fazendo isso. Mas nós vamos fazer porque o Senhor se agrada de nós. Nós vamos amar as pessoas porque o Senhor espera isso de nós, ainda que as pessoas não consigam entender. Mas por quê? Por que que a igreja ama? Por que que a igreja abençoa? Por que que a igreja serve? Nós não fazemos nada para a igreja, mas a igreja sempre tem nos abençoado. As pessoas não vão entender, as pessoas vão achar isso anormal. Mas nós vamos fazer porque nós te amamos, ó Deus. Nós amamos essa cidade porque o Senhor ama essa cidade. Nós queremos amar as pessoas dessa cidade porque o Senhor ama as pessoas dessa cidade. Traz para nós, Deus. Traz o teu reino para nós. Manifesta o teu reino entre nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino é a nossa oração. Venha o teu reino. Venha o teu reino é a nossa oração. Abençoa-nos como igreja, como família, como comunidade. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Jesus. Muito bem. Culto hoje às 19h30, ainda online. E nós continuaremos com o culto online, mas no próximo domingo já teremos o culto presencial. Tá certo? Não quero ser cansativo, pois esse comunicado eu tenho já feito, frisado, enfatizado, saturado de fazer esse comunicado para você. Farei hoje à noite novamente, devido às pessoas que não estão acompanhando e vão acompanhar à noite. Mas Deus abençoe muito a sua vida, um ótimo domingo com a sua família, com seus amigos, e até logo mais no culto ao Senhor. Fiquem com Deus, um ótimo dia a todos.